poder fazer a exposição. Tá bom, já tá gravando? Já está gravando. Perfeito. Então, boa tarde, pessoal. Se tiver alguma dúvida no meio do caminho, pode interferir para poder perguntar, tá bom? Você está vendo a gente ou tem que interferir falando? Tem que interferir falando, eu tô vendo Então só a tá minha bom. tela. Então tá jóia. Beleza. Então, como o Diego falou, hoje a aula vai ser sobre inteligência artificial. Então, como que a gente pode usar a IA para poder acelerar a produção científica, né? A produção acadêmica, no caso, pelo menos sair daquela página em branco, né? Que muita gente tem dificuldade. Então, primeiro, o que que seria a inteligência artificial, né? Então, são sistemas computacionais projetados para realizar as tarefas que requerem inteligência humana. E isso vai incluir habilidades de aprendizado, de raciocínio, de reconhecimento de padrões, para então tomada de decisões. E as inteligências artificiais, elas têm uma variedade de tecnologias, desde algoritmos básicos até mais complexos, que vão imitar, tentar, né, imitar como que o cérebro humano funciona. E graças a isso, a gente consegue analisar dados e identificar os padrões, fazer previsões e se tornando, então, ferramentas muito poderosas para diversas áreas, e aí aqui hoje para utilizar no campo acadêmico. Então, aqui eu listei algumas inteligências artificiais que são úteis para a hora que a gente está fazendo a pesquisa científica, para a hora que a gente está escrevendo, para a hora que a gente surge alguma dúvida do que fazer. Algumas inteligências que, sabendo utilizar, elas podem te ajudar. Então, a mais conhecida de todas, né, o ChatGPT, ela te dá o suporte para a criação de redações, ela te ajuda a fazer pesquisa, mas não dá para confiar totalmente, né? Eu vou falar disso um pouco mais para frente. O Chat PDF, que ele te auxilia na leitura de artigos, então quem possui a versão gratuita, você consegue fazer a leitura de 3 artigos por dia. O SciSpace, que vai te auxiliar, na verdade, ele vai identificar, fazer resumos, né, dos pontos principais dos artigos, sem você precisar ter o PDF do artigo, você consegue identificar numa tabela as principais informações e ver se ele é útil para a sua pesquisa. O Elicit, que também te ajuda a encontrar referências a partir de algum conceito que você precisa ali referenciar, mas você não está encontrando no artigo, você pode ir direto na busca desse conceito, que ele lista os artigos que têm alguma relação, e aí passa pela sua crítica, né, para poder ver o que entra ou não no seu trabalho. O Research Habit, que ele vai criar uma rede de artigos relacionados com um artigo que você, vamos supor, você tem um artigo que você considera que é o top ali da pesquisa. Você pode entrar com ele na inteligência e ele vai ver artigos que estão conectados com esse que você inseriu, e aí, a partir disso, você consegue encontrar outras literaturas que podem complementar o seu trabalho. E aí, nessa pegada também, a gente tem o Connected Papers, que faz a mesma coisa, mas eu prefiro o Research mais pelo layout, assim, para conseguir ver as informações. Mas as duas fazem a mesma coisa. O Consensus, que você faz uma pergunta para ele, e aí ele te responde com artigos, também é útil. Aqui você pode jogar, por exemplo, a sua pergunta de pesquisa, e aí vai te mostrar artigos que estão relacionados. E o Perplexity IA, que também faz respostas para as perguntas que você coloca, e aí ele responde com textos e com indicação de artigos para poder você referenciar também. E aí, muito se questiona, né, de ao utilizar uma IA, se você está sendo ético, se você está cometendo plágio. E aí eu coloquei aqui 3 diretrizes que você tem que ter na sua cabeça para você ter, para fazer esse uso ético, né, do chat GPT ou de qualquer outra IA, né? Aqui eu estou trazendo mais o chat GPT porque é o mais utilizado. Então, o primeiro deles é que você vai usar o chat GPT só como uma ferramenta de auxílio, né? Não é para você copiar e colar tudo que está ali. Você vai utilizar ele para poder ter insights, ideias e algumas sugestões para o seu processo de pesquisa e para a sua produção. Porque quem está no comando é você que vai ter que escrever, você que vai ter que conduzir o caminho que você quer seguir. Mas aí, por exemplo, se você está com a mente em branco, não sabe nem por onde começar, aí você pode utilizar ali para ter alguma ideia.
O segundo ponto é sempre verificar a validade das informações que são geradas de respostas ali, porque nem tudo está certo. Inclusive, pedir referência para o ChatGPT não dá certo, porque ele inventa referências ou ele te dá referências que estão erradas. Então, é sempre, tudo que você pesquisar nele, você tem que passar por esse olhar crítico e verificar as informações. E o último, né, ponto é que a gente tem que fugir do plágio. Então, se você utilizar o GPT para poder fazer qualquer parte do seu trabalho acadêmico, você tem que citar, né, em algum momento do texto que foi com auxílio da inteligência artificial. Principalmente se você copiar algum trecho que seja igualzinho que o ChatGPT te der. Não é ideal fazer esse copia e cola, né, mas se não for possível mudar nada, aí você tem que citar que foi utilizado o auxílio do GPT. E aí, com esses três pilares na cabeça, você consegue utilizar a IA de uma forma ética. E aí, o coração disso tudo, né, é a questão do prompt. O que é isso? Muita gente, principalmente eu, quando comecei a brincar assim, com a IA, né, que eu conseguiria de dados, cometi o erro de usar a IA, o GPT, como se fosse o Google, né? Só escrever um termo ou fazer uma pergunta e esperar que ele me desse tudo corretamente. Isso não funciona. Para você ter uma melhor resposta do ChatGPT, você precisa fazer um comando correto. Como que é esse comando correto? Você pode escolher dois caminhos. Ou treinar o seu chat por meio de perguntas específicas para ele poder, na hora que ele vai respondendo, você vai direcionando ele, porque você tem que ter um conhecimento prévio, né? Então, você vai direcionando ele por meio das perguntas, você consegue treinar o chat para ficar expert naquele assunto. Esse é um caminho, ou o segundo caminho, que é o que eu utilizo, que é alimentando ele com informações. Você coloca um PDF, já explica para ele o que é o assunto, para a partir dali, ele já treinado, conseguir responder melhor. Então, o prompt nada mais é do que a instrução ou pergunta, né, específica que você fornece o modelo de linguagem para direcionar o comportamento do ChatGPT. E aí, o que a gente tem que pensar quando a gente está construindo esse prompt? Esse slide aqui foi de uma aula que eu assisti da Conquer, né? Eles têm um curso lá de inteligência artificial para a sua... Não é nem para produção científica, é mais para a questão de você se organizar na vida, né? Então, eles colocam que o prompt ele tem que ter a instrução, que é onde você coloca a tarefa ou comando específico que orienta o modelo sobre o que deve ser feito. Em seguida, o contexto, que são as informações adicionais para o modelo, né, os dados, para ele poder entender sobre o que você está falando. Aí vem os dados de entrada, que é a pergunta que você quer fazer para o ChatGPT. Então, quem usa como se fosse o Google só chega aqui com os dados de entrada. Mas a gente que está aprendendo a construir um prompt, a gente tem que dar a instrução bem específica e fazer esse contexto. E também é importante indicar como que a gente quer a resposta, porque senão ele pode dar respostas vagas ou perder a linha de raciocínio ali dentro de um chat e responder outra coisa que você já havia perguntado antes, né? Então, é sempre manter essas quatro coisas em mente na hora de fazer a pergunta para o GPT. E aí, esse daqui é o método PASSIF, que é seguindo aqueles 4 passos, né? Então, primeira coisa, você define um papel que a sua IA vai desempenhar ali, ao longo daquela conversa. Depois você vai definir a ação que você quer, como resultado, o contexto, que são os dados que ele precisa saber antes para poder conseguir te responder, a intenção, então, como que você espera que esse resultado seja, e o formato, que é como que vai vir, se vai vir em forma de PDF, se vai vir uma tabela, se vai ser um texto mesmo. Aí aqui eu coloquei um exemplo, né? Aí eu coloquei em cores diferentes para vocês saberem qual que é cada passo do passivo. Então, imagine que sou líder de vendas de uma empresa de tecnologia. Também sou o papel, líder de vendas. Precisa de ideias para os slides que mostram o nosso crescimento histórico, as inovações recentes e projeções de vendas. Então, o meu objetivo com o chat é que ele me ajude com ideias para slides. Então, essa é a ação. Aí, agora, ele vai dar o contexto.
Aqui estão alguns dados. Nossas vendas nos últimos 3 anos foram XYZ, nossos produtos mais recentes têm os seguintes recursos, e o mercado está se movendo na direção tal. Beleza. A minha intenção é destacar nossos pontos fortes e atrair investimentos. Então, você colocou o que precisa ter na resposta. E aí finaliza. Por favor, forneça uma lista de tópicos para os slides da apresentação com breves descrições ou pontos-chave. E é o formato que você quer que venha essas informações para você depois só ir lá e montar o slide. Então, esse daqui é um modelo ideal de prompt, como que a gente deve fazer as entradas das perguntas no chat, né? E aqui, esse na prática, já é voltado mais para a disciplina que eu fiz na bioinformática, né, em tópicos especiais, que era a disciplina de revisão sistemática com inteligência artificial. Então, alguma dúvida até aqui, gente, nesse inicial? Eu tenho, Bruna. Pode falar. Você sabe se perguntar em inglês ou português faz diferença? Não faz diferença. Você pode... Porque o idioma do ChatGPT, ele já reconhece, né, de acordo com o que você já está escrevendo nele. Então, não tem problema, não. Então, Isso tá. aí, de linguagem, você pode mudar nas configurações do GPT também. Se o seu GPT tiver em inglês, é só ir nas configurações. Tá. Beleza? Obrigada. Porque aqui ele está só te guiando. A questão do inglês é quando a gente for jogar em bases de dados, né? Para fazer pesquisa, que aí você consegue ter mais respostas também. Beleza. Então, esse na prática aqui já é um material mais que a professora passou lá na disciplina. Então, eu peguei o material que ela passou para a gente ver aqui como que se faz. Então, a disciplina, ela fez o passo a passo da definição da revisão sistemática com o chat GPT. E aí, ela foi mostrando para a gente como que construiria esses prompts. Aí, depois, vocês podem pegar esse slide e só substituir para os temas, para a área de vocês, que aí já simplifica a vida. Então, o primeiro passo é definir o tema, para quem ainda não tem o tema de pesquisa. Então, você vai colocar ali. Como era no pessoal lá da biologia, da bioinformática, aí está mais voltado para o tema deles, né? Então, haja como especialista em engenharia de tecidos. Beleza. Aponte as principais tendências da Rotary Jet Spoon na área de engenharia de tecidos. Ok. Aí, o que é essa área? Contexto. Essa área envolve o desenvolvimento de polímeros na área médica. O resultado esperado é que forneça exemplos de cada tendência para eu ter subsídios para decidir qual temática abordar na minha pesquisa. Depois, forneça tópicos com breves descrições. Que aí, quando o ChatGPT responder, você consegue definir daquelas respostas qual que vai ser o tema da sua pesquisa. Então, quando ela joga isso no GPT, ela tem as respostas, né, do GPT, e aí, para dar sequência na aula, ela escolhe essa opção, que é produção de nanofibras funcionalizadas. E importante ter a descrição, porque ela serve de contexto para a gente ir para os próximos prompts. Então, a descrição está aqui, beleza? Vamos para o segundo prompt, que vai ser a pergunta de pesquisa. Então, agora ela coloca aqui: desenvolva uma pergunta de pesquisa para o projeto de mestrado profissional, utilizando o método PICO. Aí aqui ela já coloca o tema que ela escolheu no passo anterior. O tema é sobre produção de nanofibras funcionalizadas com a técnica Rotary Jet Spoon. E a descrição, ela coloca o que o GPT já tinha dado como descrição para esse tema, que é explorada para a fabricação de nanofibras funcionalizadas com agentes bioativos, com foco nos parâmetros que influenciam o produto final vindo dessa técnica. Então, ela deu o contexto e agora ela vai dar a intenção. O resultado esperado é o desenvolvimento da pergunta de pesquisa nesse contexto, utilizando essa abordagem. Quero que faça isso de forma organizada, mostrando cada item, que é a forma de resposta. Aí aqui eu coloquei no próximo slide o que é essa metodologia PICO, né? Então, população, quem são os participantes do estudo, intervenção, qual a intervenção ou exposição de interesse, comparação, qual que é o grupo de comparação, se houver, e o resultado, que são quais resultados ou desfechos de interesse. Então, aí, quando jogou ali esse prompt, aí ele veio todo aquele texto, ele conseguiu estruturar aqui a resposta para cada um das letras, né, da estrutura do Pico, e vem com a pergunta de pesquisa a partir dessa. E aí, lembrando que se você não gosta do resultado, você pode pedir para fazer uma nova resposta também.
E sempre passando pelo seu crivo para ver se faz sentido ou não. Depois que você já tem a pergunta, agora você vai para o objetivo geral da pesquisa. Então, ele vem, né? Elabore o objetivo geral da minha revisão de literatura exploratória. O tema, aí ela já volta com o tema que foi definido lá no primeiro passo, a descrição também, que foi resposta do primeiro passo, e agora ela já coloca a pergunta que foi definida no passo 2. Tudo isso formando o contexto. E aí vem com a intenção. Observe que eu quero um objetivo geral, defina o tema central da revisão da literatura e o resultado geral que se pretende alcançar com o estudo. Isso é como ela quer que o objetivo venha. Ele deve ser amplo o suficiente para englobar todos os aspectos principais da pesquisa, mas também específico bastante para delimitar o escopo do trabalho. E aí, realize essa tarefa considerando apenas o período no objetivo geral. Então, ela não quer objetivos específicos. Aí, com isso, ela tem aqui o objetivo geral da pesquisa dela. Isso tudo utilizando o GPT gratuito, não precisa de ter o pago. Aí, tendo tudo isso, agora ela vai para a estrutura da revisão, que é montar, né, o esqueleto dos tópicos, do que tem que ter naquela revisão. Então, ela vem e introduz de novo, organiza os tópicos da minha revisão sobre engenharia de tecidos, tanana, tanana. E aí ela vem com a descrição, mostrando qual que é aquela descrição lá do passo 1 e coloca o objetivo, que foi o do passo 3. E coloca a intenção, que é que forneça de forma detalhada e com exemplos os tópicos que devo abordar para alcançar o objetivo geral. Quero que forneça o que pedi no formato de tópicos. Aí aqui eu coloquei todos os tópicos que foram que o GPT sugeriu, né? Então tem desde a introdução, aí os tópicos do desenvolvimento, né? Fundamentação, nanofibras, abordagem de produção de nanofibras, as aplicações, os avanços, os desafios e a conclusão. E dentro de cada um desses tópicos, ele coloca, né, sugestões do que pode ser discutido ali dentro. E aí, ele te dá a opção também, né, de, se quiser que detalhe algum desses tópicos, é só continuar a conversa. Aí, lembrando sempre de manter tudo dentro da mesma conversa. Lá no ChatGPT, abrir uma conversa para cada assunto que você for definir, porque aí ele vai aprendendo, ele vai buscando esses dados históricos da conversa para poder conseguir responder melhor. Aí definido, né, como que é a estrutura da pesquisa, ela vai então em busca das palavras-chave para poder jogar na parte de pesquisa mesmo, dentro das bases de dados. Então, aqui é o prompt maior, ele já vem falando, né, agora a ação. Preciso de palavras-chave para busca de literatura na base de dados Scopus. Então, aqui ela pesquisou só na Scopus. Se você fosse fazer para cada uma, para mais de uma base de dados, aí você ia ter que fazer um prompt para cada base de dados que você for consultar. E aí, esse prompt é maior, porque agora ele vai ter que entrar com o tema, a descrição do tema, a pergunta e o objetivo. Todos os passos anteriores dentro desse prompt. E aqui, só voltando aqui, né? Então, ela quer que seja, cadê? Terminou o contexto, aí minha intenção é que forneça palavras-chave que vão me ajudar a encontrar os artigos mais relevantes da literatura nessa temática. Quero que seja no formato de palavra-chave combinada com algoritmos booleanos, né, o OR e o WHERE, para que possa fazer a busca em base de dados da Scopus. Então, aqui ele vai te dar palavra-chave de cada tema, não tema, de cada parte ali da pesquisa, né? Então, como que tecnologia Rotary pode ser escrita? Rotary JetSpin, RJS Technic e Rotary JetSpin. Então, ele te dá daquela forma, né? Que, entre aspas, é que tem que ser exatamente, encontrar exatamente como está escrito aqui. E tá entre parênteses, porque isso aqui é o que você entra em cada um dos espaços ali na pesquisa avançada com booleanos. Então, aqui ele te dá as palavras-chave para cada um dos tópicos, e aqui, se você quiser combinar, fazer combinação entre os tópicos, ele te dá as combinações também, e aí você pode escolher qual que faz maior sentido para a sua pesquisa, não é que você tem que usar todos. Beleza. Então, até aqui foi para poder fazer essa estruturação da pesquisa.
E aí, com essas palavras-chave, você vai para a base de dados, fazer suas buscas, baixar os artigos que você tiver interesse e começar a fazer essas análises do que entra e o que não entra na sua pesquisa. Então, aqui finaliza essa parte do uso do GPT para fazer essa construção inicial da pesquisa, né? Depois que você já selecionou todos os seus artigos, você já tem ali a sua planilha organizada, com qual material você vai utilizar para a construção da sua referência ou de um artigo, você pode vir para o gráfico de conceitos. Esse gráfico de conceitos, ele vai ver todos os artigos selecionados por meio de uma lista de DOI. Aí aqui eu deixei para vocês baixarem esse software, né? Ele chama VozView, ele vai fazer essa rede de conceitos, que são aqueles conceitos que foram utilizados dentro da maioria dos artigos que você considerou para sua pesquisa. Aí aqui está mais ou menos um passo a passo, né, de como entrar lá no software. Então, você vai clicar em criar, aí criar mapa baseado em dados bibliográficos, downloads da API, e aqui você vai escolher a opção DOI. Aí, essa opção DOI, você vai pesquisar na sua pasta um arquivo TXT que tenha o DOI de todos os artigos que você quer considerar para fazer esse mapa. Então, só precisa do DOI, não precisa de título, nem resumo, nem autor. Faz uma lista de DOI no TXT para entrar com ele aqui dentro. E aí, na hora de escolher o tipo de análise, você vai escolher a análise de concorrência de conceitos. E aí é só tirar um print do mapa, porque você vai pegar esse mapa e vai lá no GPT ele tem um clipezinho, né? Você vai clicar no clipezinho, jogar esse mapa e jogar esse último prompt aqui, que é o prompt que vai te ajudar com perguntas para você analisar os artigos, né? Pensando que é uma revisão, você tem que fazer a mesma pergunta para todos os artigos que estão ali inseridos e para poder construir, então, a sua discussão. Então, você vai imaginar que você é da engenharia, no caso, né? O exemplo é da engenharia de tecidos. Aí eu vou entrar com o mapa de conceitos pelo DOI e gostaria que analisasse esse mapa de conceitos e desse ideias de perguntas que poderia fazer para os artigos selecionados para responder a minha pergunta de pesquisa. E aí ele vai considerar toda aquela informação que vem para trás. E aí ele coloca aqui, ó, quero em formato de tabela, sendo que cada pergunta sugerida se enquadre numa coluna. O que o ChatGPT vai te retornar? Uma tabela com perguntas qualitativas e perguntas quantitativas, baseado naqueles conceitos em comum que fica de sugestão para você inserir ou não na sua pesquisa, na sua discussão, né, dos artigos. Aí aqui você vê o que faz mais sentido, o que nem tanto. E aí sim você cria o último prompt, né? Tem alguma dúvida? Então, você vai criar o último prompt, né? Você é o pesquisador de alto impacto especializado em extração de dados de artigos para engenharia de tecidos. Quero que realize a extração dos seguintes dados presentes no PDF. Aí, o que eu fiz? Eu peguei todas aquelas perguntas, coloquei aqui dentro do prompt e coloco no final. Observe que a minha intenção é que extraia os dados do artigo com maior riqueza de detalhes, que faça extração das figuras, das tabelas e, caso seja necessário, para riqueza maior de detalhes. E quero que extraia essas informações em formato de tabela. Então, a ideia é que ele me dê uma tabela com a pergunta, a resposta e onde, naquele artigo, ele encontrou aquela resposta. Esse prompt aqui você pode jogar dentro do GPT mesmo, e aí você teria que colocar o PDF, subir o PDF no clipezinho, né? Um a um, e perguntando. Ou pode usar o chat PDF, que é uma IA própria para leitura de PDFs. Então, que foi o que eu joguei aqui para testar. Então, eu peguei um dos artigos lá que foi selecionado, coloquei aqui no chat PDF, joguei aquele prompt, e aí ele me dá a pergunta, a resposta e em qual página do PDF ele encontrou aquela resposta. E aí, assim, você consegue começar a construir a sua discussão em cima dos artigos. Aí, de exposição da teoria, né? Dessa parte de prompts, como utilizar, é isso. Eu trouxe. Aí, só tem alguma dúvida, gente, em relação a essa parte dos prompts?
Não, não, muito legal. Aí agora aqui é só para mostrar, né? Eu abri de todos aqueles inteligências artificiais, né, que eu falei lá no início, eu coloquei aqui em cima para a gente poder ver. Deixa eu só tirar isso aqui da frente. Então, começando aqui pelo chat PDF, né, que eu falei, ó, eu coloquei aquele prompt enorme com todas as perguntas e coloquei o artigo. Aí ele vem e me fala a resposta, ele me direciona para a página onde ele encontrou aquelas respostas. Aí, se eu não me engano, esse chat PDF, ele deixa você fazer três artigos por dia, né, na forma gratuita. Aí você faz aqui, pode fazer uma parte no GPT e vai lidando aí com a sua organização para conseguir fazer a quantidade de artigos que você precisa. Aqui é o Research Habit, né, que eu falei que é um dos que eu mais gosto em relação, comparando, né, o Research com o Connect. Esse daqui é de quando eu usei para fazer o meu TCC na licenciatura em matemática, né, eu queria fazer uma revisão sobre educação ambiental, como inserir a educação ambiental dentro do ensino de matemática. Então, eu joguei aqui no sistema os artigos que eu tinha encontrado, que eu tinha gostado, e aí aqui ele me dá sugestões de trabalhos similares a esse que eu joguei. Então, joguei todos, aí eu clico aqui em similar, aí ele vai me dar mais artigos que estão relacionados a isso. Aí vamos supor que eu gostei mais agora só desse artigo de cá. Aí desse artigo de cá eu consigo vir para olhar mais artigos similares a ele. E aí aqui é como se fosse aquela bonequinha russa, né? Você vai tirando e vai só entrando em mais artigos similares àquele que você mais gostou. Então, aqui é muito legal se você tem... Matrioska, Isso a aí mesmo. bonequinha russa, Matrioska. Matrioska, essa aí mesmo. Então, aqui é legal porque se você encontra um artigo que é muito, muito bom para sua pesquisa, e você quer encontrar literaturas bem similares a ela, você entra só com ela ali e vai explorando aqui dentro. O Connected Paper, a mesma coisa, você pode colocar um assunto, o DOI, né, e colocar, então, vamos supor, alguém quer dar uma ideia aí de tema para pesquisar aqui? Coloca aí para mim ecorregiões. Põe em inglês, né? Vai em português aí. Isso. É que eu ri Ah, disso. Aí, corrigir. isso. Vamos ver o que ele vai encontrar aqui. Tô procurando aí na internet lenta. Enquanto ele está buscando aqui, vamos ver outra IA, então. A gente tem aqui a Consensus também, que... deixa eu lembrar aqui se eu já tinha feito algum... na época do mestrado, né, que eu trabalhava com produção de biocarvão. Então, se eu coloco aqui a produção de biocarvão, ele vai me dar um textinho, né, explicando mais um pouco sobre a área, e ele me dá sugestões de perguntas que eu posso fazer e me dá alguns resultados de artigos, de revisão, que eu posso utilizar para poder saber um pouco mais. Vou colocar um. Tem um programa temporário. Mas beleza, deixa eu ver se aqui voltou. Aqui, ó. Aí aqui ele te dá alguns exemplos de artigo que fale sobre o tema. Aí você tem que escolher um desses artigos aqui para dar sequência na pesquisa. Então, vamos pegar logo o primeiro aqui, só para ver. Aí ele vai construir o gráfico de links. Esses links ele costuma pegar das referências. Ele busca, né, pessoas que citaram esse artigo e pessoas que esse artigo citou. Aí é assim que ele consegue encontrar novos textos correlacionados. E aí aqui você pode ir passando para poder ver cada um desses artigos, né? Tem o Perplexity também.
colocar o mesmo tema. Vou colocar em português agora. Mas é com R só. Ah, tá. Não é. Se É for em inglês, é separado. com R só. Não, mas é junto. Só com R? Ecoregions. Agora, se for em Ah, português, é com 2 R's. É com dobrado dois R. mesmo. Tá. Então você vê o jeito que você quer escrever, português ou inglês. Ecorri. Assim. Isso. Se eu fizer a pergunta com o termo em inglês, ele vai me dar o texto Sim. em inglês, né? Mas se eu tivesse colocado em português, ele daria esse texto também em português. Então, você que define o idioma aqui. E aí, aqui ele dá alguns sites que você pode usar, os sites que ele usou de fonte, né, para poder pesquisar. Ele te dá algumas perguntas também que você pode fazer, outros temas, né? E aí você pode dar sequência na pesquisa. É a mesma coisa do Consensus. O Elicit, ele já te dá. Você pode entrar com um PDF também, ou então só colocar um tema de pesquisa. Então, aí ele vai te dar os 4 artigos mais relacionados com esse tema, e ele te dá isso aqui que é legal também, que é colocar o artigo, e ele te dá um pequeno resumo, e você pode ainda editar essa tabela com outras informações que você quiser. Então, se eu quiser uma coluna de metodologia do artigo, aí ele te dá aqui também. Só que aqui é sempre bom, aqui te dá uma orientação, mas é bom você entrar no artigo para conferir as informações. Tá? É sempre só um resumo assim que às vezes nem bate também, é só para te dar um norte. Mas é aquilo, né? Sempre entre e olhe se é isso mesmo as informações. E a mesma coisa o SciSpace, né? Você coloca o tema. Aí ele vai te dar os 5 primeiros artigos aqui e a mesma coisa, né? O artigo, alguns insights, e aqui você pode colocar o que mais que você quer, vamos supor, limitações daquele estudo. Aí ele te dá aqui na coluna. E aí, a partir disso, você consegue ir escolhendo qual artigo você quer e tendo uma ideia de lacuna de pesquisa e assim por diante. Aí tem uns que não tem, aqui esse já tem. Aí era isso que eu queria mostrar das duas. Obrigado, Bruno. Gente, vocês têm alguma questão aí adicional para a Bruna? Em relação à excelente aula que ela deu para gente? Bem rapidinho. Foi Não, só bem para ter uma. rapidinho, mas super, super interessante, super útil. É, Imagino que mas para todo ter uma mundo, noção. imagino que todo mundo vai sair com os artigos da dissertação e das teses prontos agora, até o carnaval. Tá bem Sim, fácil com agora. certeza. Dá para ter um norte, assim. Ô, Bruna, eu pensei numa coisa aqui. Deixa eu olhar. Uhum. É,